Política, com Dora Kramer. Nossa colunista Dora Kramer, excepcionalmente hoje, participando também neste horário. Oi, Dora, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Pablo. Oi, e Dora. boa tarde, Rodrigo, que também está na linha. Boa tarde para todos. O Rodrigo Aidar também conosco. Tem vinhetinha para o Rodrigo Aidar também? Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Porque hoje temos aqui uma roda de conversa, né? Os dois colunistas conversam conosco para trazer todos os aspectos dessa decisão. Para quem ligou o rádio agora, a gente falava, né, sobre o pedido da Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal para abertura de inquérito para apurar esse suposto crime do presidente Jair Bolsonaro por prevaricação no caso da compra das vacinas. Antes de eu perguntar para Dora Kramer toda a repercussão no cenário político, a Aidar já está conosco para trazer os detalhes técnicos também, né? Tem ouvinte perguntando ainda o que é, afinal, prevaricação, Aidar. Boa tarde. Boa tarde, Débora, Pablo. Muito boa tarde para a Dora. Não tenho nem roupa para participar com a Dora na programação. Sou ouvinte da Dora no Jornal pela Manhã. Vamos lá. Prevaricação. O que é prevaricação, Débora, Pablo, querido ouvinte? Prevaricação é quando um funcionário público tem o dever de fazer algo e não faz para satisfazer uma posição pessoal. Eu conversava com o juiz, vou dar esse exemplo de novo, essa semana sobre se Bolsonaro teria ou não cometido crime de prevaricação, e ele me deu o seguinte exemplo, Débora. Se eu estou com esse juiz no gabinete dele, chega uma terceira pessoa e fala, Excelência, há corrupção no processo XYZ. E eu, como cidadão que estou ali, não tenho obrigação nenhuma de denunciar nada. O juiz, que é responsável pela vara, tem obrigação de instaurar uma investigação para descobrir se aquela acusação, se aquela denúncia tem ou não razão de ser, se houve ou não corrupção no processo X. Porque se ele não faz isso, ele tem o dever. Se ele não faz, ele comete crime de prevaricação. Então, prevaricação é isso. É quando um funcionário público tem o dever de fazer alguma coisa e não faz, seja por que motivo for, pior se for para satisfazer um interesse pessoal. E a Procuradoria-Geral da República vai investigar o presidente da República se ele foi alertado, se ficar comprovado que ele foi alertado pelo deputado Luiz Miranda, que havia algo errado nesse contrato da compra da Covaxin, e nada fez, então ele pode ter cometido, sim, o crime de prevaricação. Dora Kramer, por uma coincidência, o senador Eduardo Girão, que é do Podemos do Ceará, ou seja, da base governista, está dando nesse momento uma entrevista ao Band News TV. E ele falou que qualquer tipo de denúncia tem que ter uma investigação e essa investigação deve ir adiante. Qual o peso político para a base governista e para o presidente Bolsonaro dessa decisão? Olha, Pablo, na verdade é o conjunto, né? O conjunto dessa obra que forma uma situação de crescente complicação para o presidente da República. Essa decisão da ministra Rosa Weber, um pouco que ela já estava desenhada, né? Que ela não ia aceitar esse argumento de que seria preciso esperar o fim da CPI para a PGR se manifestar. O que tem a ver uma coisa com a outra? Uma situação põe a PGR numa situação muito difícil, né? Porque a ministra Rosa Weber foi ao ponto quando disse, olha, a PGR não está cumprindo o seu dever. O que é a PGR? Ministério Público, cuja função é fazer a defesa da sociedade. E a gente tem um outro fato aí desses dias envolvendo a Procuradoria-Geral da República e também um revés, que foi a Procuradoria que pediu ao ministro Alexandre Moraes para arquivar o inquérito que investigava os atos antidemocráticos. E qual foi o revés? O ministro, por uma questão de jurisprudência, atendeu, arquivou e fez também o que se previa, o que já estava desenhado. Abriu um novo inquérito que é bem pior, né? Porque ele não é para investigar atos antidemocráticos, que é uma definição, uma denominação mais genérica, né? Ele agora, esse novo inquérito, é para apurar a existência de uma organização criminosa digital. Então ficou muito, muito pior. E a gente vai ver agora o andamento sobre esse pedido, essa devolução que a ministra Rosa Weber faz para a questão, para o colo da PGR.
como é que o procurador-geral Augusto Aras vai se comportar. Vai ficar difícil para ele ficar segurando, ele até pode, tem essa prerrogativa de ficar segurando esse pedido, esse inquérito, enfim, mas é complicado, porque todo o cenário em torno, né, é de um cenário que ele indica, ele caminha para a necessidade urgente de não se fazer corpo mole em nenhum ponto, porque estão surgindo várias frentes e que fica mais, aí o procurador-geral fica pressionado para realmente levar adiante isso. É isso, Aidar. Os próximos passos a partir de agora, né? A Dora citou essa questão importante sobre o andamento a partir daí. Então, na prática, a PGR pede ao STF a abertura do inquérito e agora? E agora vai se investigar, né, Débora? Vai se investigar como se houve ou não prevaricação, enfim. Possivelmente vai ser tomado o depoimento do deputado Luiz Miranda, do irmão dele, de outros funcionários ali do Ministério da Saúde. Deverá ser tomado o depoimento do presidente da República, Jair Bolsonaro, mas aí é que tá, né? Nem isso, se o presidente tem que depor presencialmente ou tem que depor por escrito, o Supremo ainda decidiu. Há uma discussão em relação a isso em outra investigação, que é aquela investigação sobre se houve ou não interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, que foi uma acusação feita pelo ex-juiz Sérgio Moro quando deixou o cargo de ministro da Justiça. Vai ser investigado. Se ao final dessa investigação, se de fato essa investigação correr num prazo normal e ao final dessa investigação o Procurador-Geral da República entender que houve crime de prevaricação, ele apresenta uma denúncia para o Supremo Tribunal Federal. Aí, o Supremo Tribunal Federal não pode fazer nada além de encaminhar isso para a Câmara dos Deputados. E aí a Câmara dos Deputados, pela maioria de 2/3, autoriza o Supremo a seguir com a análise da denúncia. A gente viu isso na história recente do país, Débora, Pablo, Dora, quando o Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República, denunciou o ex-presidente Michel Temer por 2 vezes. Nas 2 ocasiões, o Supremo Tribunal Federal enviou a denúncia à Câmara dos Deputados e a Câmara dos Deputados não autorizou, não se conseguiu os 342 votos necessários para autorizar a análise da denúncia. Então, assim, independentemente do resultado da investigação, se o PGR entender que houve prevaricação e se apresentar a denúncia, ainda assim, para que o presidente da República seja efetivamente processado, você precisa da autorização de 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados, ou seja, 342 deputados federais precisam autorizar o processo contra o presidente da República. Sem essa autorização, não tem processo. Volto para você então, Dora, para entender qual... A Dora tem uma pergunta. Vai lá. Tem uma pergunta. Queria saber do Rodrigo, o seguinte, ele lembrou muito bem essa questão que está em aberto, se o presidente pode, como é que ele vai depor, tal. Na verdade, são 2 perguntas. Primeira coisa, esse negócio, o Supremo pode ficar levando, não decidir, não tem um prazo, não tem uma obrigatoriedade de tomar essa decisão? Isso é uma. Nessa questão, a outra, relativa a isso, Rodrigo, que você falou, do andamento dessa, quer dizer, se a denúncia for aceita, ela volta para a Câmara. Para que haja esse exame da Câmara, tem o mesmo obstáculo que há em relação aos pedidos de impeachment, ou seja, fica na mão de novo do Arthur Lira esse exame para pautar esse exame dessa denúncia, se ela vier a ser feita ou não. É automático, isso entra na pauta da Câmara. Olha, nos 2 casos, Dora, está na mão do presidente. No caso do Supremo, na mão do presidente do Supremo. No caso da Câmara, na mão do presidente da Câmara. Não tem prazo para análise no Supremo Tribunal Federal dessa questão se o presidente precisa depor por escrito ou presencialmente. A gente tem uma decisão, isso vale para o presidente da República e para o presidente da Câmara e do Senado também, né? Para o presidente dos poderes, de forma geral. Existe um artigo e ele é um pouco, ele não é claro sobre a forma de depoimento do presidente de um poder. Então, o Supremo já decidiu, por exemplo, lá atrás, o ministro Teori Zavascki
obrigou o senador Renan Calheiros, que então era presidente do Senado, a depor presencialmente na Polícia Federal em um processo que ele respondia no Supremo. Depois, o ministro Luiz Roberto Barroso permitiu que o presidente Michel Temer depusesse por escrito. E tem essas duas posições antagônicas no Supremo Tribunal Federal e não se decidiu. Para decidir isso, precisa ser pautado pelo presidente do Supremo. Se não é pautado, não tem prazo. De fato, isso fica ali. Hoje está num limbo. E não se sabe se vai sair desse limbo tão cedo. E o outro ponto que você coloca é o presidente Arthur Lira. Eu precisaria checar, mas, salvo engano, também fica na mão dele pautar ou não essa autorização. Não é uma coisa automática, assim como existe a análise para ele pautar o pedido de impeachment, ele pode pautar ou não a autorização para análise dessa denúncia no Supremo. No caso do Michel Temer, foi pautado muito rápido, as duas vezes, né? E nas duas vezes a Câmara dos Deputados logo rejeitou. Eu estou quase certo de que o Arthur Lira é que pauta ou não isso. Não é um movimento automático. Chega lá, é obrigado a pautar. Fica na mão do presidente. Dora, então já vou emendar duas perguntas a você também, depois eu queria a análise do Aidar em cima da sua resposta. Primeiro, qual o clima hoje que há na Câmara dos Deputados em favor de Jair Bolsonaro, já que a Aidar trouxe o exemplo do Temer. E o segundo ponto nos próximos dias, Bolsonaro vai indicar o nome ao Supremo Tribunal Federal, mas segundo o Jornal Globo, o nome de André Mendonça ainda tem muita resistência dentro do Senado. Como é que fica a possível escolha do presidente da República? Bom, sobre o Supremo, tudo indica que ele vai deixar, exatamente por causa dessa resistência ao André Mendonça, ele já está revendo aí e vai deixar para agosto, vai deixar a coisa em banho-maria para agosto. Com relação ao clima, Pablo, olha só, eu não consigo te dizer exatamente hoje, neste momento, nesta sexta-feira, como é que é o clima, mas eu consigo vislumbrar uma piora de clima para o presidente da República, dado exatamente a esse contexto todo de complicações que começam a surgir. Isso amanhã a gente tem aí manifestações de rua convocadas, vamos ver se esses acontecimentos recentes dessa semana vão robustecer essas manifestações, e por causa disso os partidos maiores, mais tradicionais de centro, centro-esquerda e centro-direita, como PSDB, MDB, PSD, vão aderir. Eles por enquanto estão olhando ali de camarote. Tudo isso vai formando um caldo, né, de pioras, que não tem nenhuma notícia boa. Todas as notícias que surgem, elas são notícias que provocam mais desgaste do governo. E a gente sabe como é que é isso. A Câmara pode até não querer, mas o querer da Câmara é pautado de fora para dentro, né? Esse querer pode se transformar. Todos os processos que a gente viu, até de impeachment, de complicações sérias para presidentes da República, eles começam assim com o mundo político, hesitando, dizendo que não é bom. O próprio processo do Collor, Ulisses Guimarães, Fernando Henrique Cardoso, lá no início, eram contra o impeachment. E aí vai se formando, a sociedade vai se manifestando, os fatos vão surgindo, até que a situação muda, né? Então, o encaminhamento que a gente tem hoje de conjunto de coisas que estão acontecendo, esse conjunto não é favorável ao presidente da República, e sim a um clima mais adverso para ele dentro do Congresso. Aidar? Salve, Pablo. O clima não está fácil, né, Dora? A indicação do presidente da República para o Supremo Tribunal Federal, no caso da primeira vaga, foi muito rápida, e a Dora agora informa, né, que vai ser feita lá só em agosto. Se a gente lembrar, ainda assim não é um período muito longo, porque já houve casos de a vaga ficar aberta no Supremo Tribunal Federal por meses, por quase um ano, e inclusive votações importantes ficarem 5-5. A gente pode lembrar da lei da ficha limpa, ficou esperando a posse do ministro Luiz Fux para entrar
e desempatar o jogo, a aplicação ou não da lei da ficha limpa nas eleições. Então, não seria o primeiro caso que demoraria um pouquinho para se indicar o nome para o Supremo Tribunal Federal. O Fux, a vaga tinha ficado aberta no governo Lula e o ministro Luiz Fux acabou sendo indicado só no governo Dilma. Ou seja, passaram as eleições até que ele fosse indicado. Não seria a primeira vez. Vamos ver como vai ser agora, né? O nome do André Mendonça, parece que há, de fato, uma resistência. A Dora deve estar muito mais por dentro disso do que eu, porque, enfim, né, eu fico aqui na parte jurídica, ela entende mais ali da costura política. E aí o nome do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, cresce, de fato. Tanto cresce que ontem, quando o ministro Marco Aurélio participou da sua última sessão plenária, ele chegou a dizer que fica muito feliz de saber que os nomes que podem substituí-lo são o do Augusto Aras ou o do André Mendonça. Ele até deu ali uma deixa sobre os nomes que o deixariam feliz para sua vaga no Supremo Tribunal Federal. Vamos ver como isso ocorre nos próximos dias. Muito bem, quero agradecer demais a participação aqui nesta sexta-feira, que dupla, hein? Dora Kramer volta a qualquer momento aqui à nossa programação. Dora, obrigada, bom trabalho para você. A próxima, a qualquer momento, né? Sempre a qualquer hora, viu? Não desliga o telefone não, Dora, deixa o telefone aí, então bota para carregar que a gente liga, viu? Pode deixar. Beijo, querida. Beijo também, Aida. Beijo, Pablo, Débora, um abração, Dora, valeu mesmo. Obrigada.